Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui na Rubro News TV. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Chegamos ao último dia do ano de 2023, já vem todo trabalhado aqui na paz, camisa branca. É isso aí, daqui a pouquinho já iremos entrar em 2024, mas o Flamengo não para. A gente está sempre trazendo as informações aqui sobre o nosso Mengão, né? Outra coisa, deixar bem claro, né? Muita gente falando sobre a situação do Matias Vinha. Esse vídeo a gente vai falar aqui, é um vídeo. A gente vai falar sobre o Everton Ribeiro, sobre o Evander, mas também vamos dar uma pincelada na situação do lateral esquerdo Matias Vinha. Muita gente, ontem, quando saiu a informação, já de madrugada, né? Madrugada de ontem, que o Flamengo analisava uma proposta para o Juninho Capixaba, do RB Bragantino, né? Diziam, e automaticamente as pessoas deduziram que o Flamengo teria desistido do lateral esquerdo uruguaio, que hoje joga no Sassuolo da Roma, Sassuolo da Itália, mas pertence à Roma, né? O que não é uma grande verdade. A verdade é que o Flamengo ainda continua interessado no Vinha. Inclusive, o jornalista Vene Casagrande potencializou essa apuração nossa. Aliás, a gente nem mudou de opinião. Está lá bem tranquilo, bem limpo e cristalino nas nossas redes sociais, no @Júlio Miguel Neto. Né? Aliás, quem não segue o @Júlio Miguel Neto, siga. Né? É muito importante também para você que acompanha as outras nossas redes. Né? Então, Matias Vinha segue no radar, o jogador quer jogar no Flamengo, já deixou claro para o seu staff já se alinhou com o clube, tempo de contrato, salário, porém, tem essa situação da Roma. O valor apresentado que eu tenho informado foi 7 milhões de euros, não 6 milhões, como a grande mídia apresentou. Questão de taxa de vitrine e também de devolução era algo que seria totalmente ajustável, e é ajustável entre Roma e Sassuolo. O Tite, segundo o Vene Casagrande, entrou em contato com o lateral e deixou claro que quer contar com o atleta, quer realmente que ele participe desse projeto para o próximo ano, que daqui a algumas horinhas está chegando aí o ano de 2024. Lembrando que o Vinha já atuou no futebol brasileiro, ele que já teve uma passagem vitoriosa, que inclusive o potencializou ser vendido para a Europa na equipe Palmeiras. Então, é o favorito, é o que o Tite deseja, é o número 1, mas obviamente o Flamengo não vai ficar parado. Óbvio também, sendo redundante, que esse movimento, alguns jornalistas disseram e não confirmaram, né, de que, fato, o Ayrton Lucas recebeu uma proposta oficial. Realmente, ele não recebeu uma proposta oficial, a gente disse isso. O que a gente trouxe inicialmente, né, e depois foi reproduzido pelo jornalista Bruno Lemos, o Rudi Galetti também, e outros veículos, quase que todos aqui do Brasil, né, com exceção de alguns, é que eles receberam uma proposta oficial do Al Hilal. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que, coincidências ou não, o Carlos Leite teve uma reunião quarta-feira, no dia do Jogo das Estrelas, antes do evento, com o Marcos Braz, no restaurante Fratelli, na Barra da Tijuca, e, obviamente, foram tratados e pontuados alguns assuntos. Será que também foi pontuado o Ayrton Lucas? É muita coincidência. Porém, o Ayrton é um jogador que a Liga Árabe, a Liga Saudita, né, o Arabão, podemos dizer assim, tem interesse em fazer a aquisição do atleta, porque quer cada vez mais fazer a liga competitiva e um enfrentamento bem mais equilibrado. Lembrando que Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad e Al Ahly são as equipes mais fortes, mais tradicionais lá do mundo árabe. No meio do ano, o Ayrton Lucas recebeu uma sondagem do Al Hilal, não foi muito para frente, e ele se manteve no Flamengo. Lembrando que bem no início da temporada ele chegou à seleção brasileira, ainda comandado o Flamengo pelo técnico Vitor Pereira, ele chegou a ser lembrado em algumas convocações. Aliás, teve um grande momento no início da temporada, talvez seja ele ali e o Fabrício os únicos que se livraram do péssimo momento do Flamengo no início da temporada. Aliás, ao longo do ano, mas no início da temporada, em especial, como o clube colecionou e selecionou vários fracassos. Então, essa é a situação. Pode ser que o Flamengo também esteja procurando o Juninho Capixaba, já pensando numa provável saída. Repito, vem recebendo muitas sondagens, sim. Então, pincelado o assunto lateral esquerdo, Matias Vinha e Ayrton Lucas, vamos realmente às informações deste conteúdo. Primeiro, sobre o Evander. Evander tem 25 anos, jogador de Vasco da Gama, jogou no Midtjylland da Dinamarca, hoje joga no Portland da MLS, tem contrato até dezembro de 2026. Ao longo dos dias foram anunciados que o Flamengo poderia fazer uma investida no jogador. Segundo o Transfermarkt, deixe claro, não é o Flamengo que quer pagar, não é o clube que quer vender. Segundo o Transfermarkt, ele vale 8 milhões de euros, nem dólares, embora ele esteja jogando lá nos Estados Unidos e seja a moeda do país predominante. Então,
Segundo o Transfermarkt, ele vale 8 milhões de dólares. Teve uma passagem de 4 anos na temporada na Dinamarca, com 50 gols e 40 assistências. Nesse momento, nos Estados Unidos também tem números importantes. E é considerado, não, ele é o jogador mais caro da história do Portland, e tirou ele do futebol europeu da Dinamarca para levar para a MLS. O Evander, o pai dele é o empresário, é o Evandro, que também é empresário do Wagner Love, que está voltando à Série A depois de deixar o Sport acertar com o Atlético Goianiense, que subiu da B para A nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Deixando claro que o Evander é jogador que foi criado no Vasco da Gama e vê com bons olhos um retorno ao Brasil, né? O Evandro, seu empresário, já teve algumas reuniões pessoalmente, pessoalmente, em loco, para deixar claro, com o com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que é o que está à frente das negociações, que está ali negociando diretamente com o jogador. E o Evander poderia ser um substituto do Everton Ribeiro? Enfim, pode ser. É um jogador que atua no meio-campo, ele é um meia central, mas consegue também atuar pelos lados do campo. Não é um atacante de lado, não é um ponta, mas consegue desempenhar e preencher aquele setor. Lembrando que também, em alguns momentos no futebol da Dinamarca, ele chegou a atuar como um segundo homem no meio-campo, como, por exemplo, o Rock Hudson, que participou aqui do Na Cara do Gol na sexta-feira, disse que, inclusive, acompanhou alguns jogos, inclusive contra a Fiorentina, na Euroleague, ele atuando como segundo homem do meio-campo, ainda jogando, obviamente, pelo Midland da Dinamarca. O jogador, o Flamengo quer fazer uma proposta ao Portland, recebeu um sinal, um aceno positivo de Evander e Evandro, pai, filho, jogador e empresário, né, para que o Flamengo apresentasse essa proposta para a equipe da MLS. Isso deve ser feito a partir do dia 2 de janeiro, terça-feira, e o Flamengo vai tentar a contratação de Evander. E aí, gostou do nome? É um nome que está dando o que falar, muitas pessoas estão aí torcendo o nariz. Ele que, como falei, foi formado no Vasco da Gama, tinha um apelido meio de soneca. Eu acho um bom jogador, tem números interessantes. E, aliás, esse jogador foi levado o nome dele ao técnico Tite, que aprovou, gostou dos números, achou interessante. Agora, são 8 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, aí muita gente questiona por que esse dinheiro você já não finaliza logo a contratação do Vinha, que é uma prioridade, já que o Felipe Luiz se aposentou. Por que com esse dinheiro não tenta investimento no Benjamin Rolaiser, do Estudiantes de La Plata, que foi um dos destaques do campeonato argentino e vem sendo sondado por Corinthians, Botafogo, São Paulo, inclusive tinha negociações avançadas com o Benfica de Portugal, mas deu uma grande estagnada, embora o seu empresário tenha confirmado que é o clube mais próximo de adquirir o atleta para a próxima temporada. Então, muitos questionamentos. O certo é que o Tite pediu um jogador que atue pelo lado direito. O Flamengo procura não só um atacante, mas também um meia que consiga desempenhar essa função. E, repito, o Evander pode ser esse jogador para compor o elenco e fazer aquela meia ali, uma reserva do Arrasca, substituindo, por que não, o Everton Ribeiro, né? O Everton que, ao longo da carreira, ao longo desse período no Flamengo, sempre ocupava muito o lado direito, não como um atacante de ofício pelo lado, mas como um meia que ocupava aqueles espaços, fechava o setor, e ao longo desse 2023 perdeu um pouco de força física, jogando muito poucos minutos. Ele que foi para a Copa do Mundo pelo Tite, aliás, se depender do Tite, ele fica no Flamengo, mas parece que a história é um pouco diferente. Então o Everton não é mais esse atacante de lado, nunca foi, para ser verdade seja dito, mas no tempos áureos de Flamengo, até com o Jorge Jesus em 2019, fazia bem aquele lado ali, fazia uma boa recomposição, tinha intensidade na marcação, hoje perdida naturalmente, porque a idade chega para todos. Então, ficou muito claro que se ele permanecesse, se o Flamengo renovasse seu vínculo por uma temporada, ele aceitasse a proposta, ele seria reserva do Jorge André Arrascaeta, né? Ele atuaria como um meia mais central para atuar ali 20, 25 minutos do segundo tempo e, obviamente, dependendo de algumas nuances da partida, jogar ao lado do Arrasca, ou substituir o Arrasca em relação à lesão, suspensão e até mesmo convocação para a seleção do Uruguai, do qual ele está sempre figurando ali entre os selecionados, né, do técnico Marcelo Bielsa. Além dele, também o seu companheiro recém-chegado, o Nicolás de la Cruz, que veio do River Plate. O Everton, se ficasse no Flamengo, ou se ficar no Flamengo, será como um meia. Então o Evander, sim, pode ser um substituto do Everton Ribeiro. Por que você está falando isso, Júlio? Primeiro que o Flamengo quer continuar a investir num jogador, o Flamengo deve apresentar uma proposta oficial, a gente não sabe se vai ser aceito. Então, uma coisa, outra coisa, para os emocionados que estão assistindo aí e para os haters, né, que gostam sempre de estar pegando no pé da gente. Mas por que pode o Evander ser um reserva do Everton Ribeiro? Primeiro que ele tem uma função de meia. E se o Everton ficasse no Flamengo, ele iria desempenhar essa função, como eu já falei. Segundo, que o Tite
pontuou que quer um jogador de lado. O Evander pode até ser esse jogador se o Ribeiro permanecer no elenco. Mas a situação do Everton Ribeiro está um pouco complicada. Nesse vídeo, chegamos a 10 horas e 42 minutos, 31 de dezembro, até esse momento, o Everton não decidiu o seu destino para a próxima temporada. Por que não decidiu? Porque o Flamengo está irredutível, o Flamengo mantém a postura, o clube não quer ceder, o clube quer manter realmente o que deixou claro para o seu empresário. Aliás, o Renan Moura, no Olho no Lance, um programa que vai aqui ao ar toda terça e quinta, de 11 a 1 hora, na Rubro News TV, terça com o Renan Moura, quinta com o Marquinhos Coelho. Aliás, o Olho no Lance retorna no dia 9 de janeiro, sem ser essa terça, no dia 2 a outra, e também o Na Cara do Gol em estúdio volta no dia 3, já na quarta-feira dessa semana. O Renan tentou contato com o empresário do Everton Ribeiro, que disse, né, e deixou claro que teríamos reuniões antes de chegar a esse estágio do dia 31, mas parece que não avançou. E o Flamengo está irredutível. Essa é a postura do clube. O Flamengo já ofereceu 1 ano de contrato sem nem redução e nem aumento. Essa é a informação atualizada. Para manter Everton Ribeiro no elenco do Flamengo. O Everton, que é o jogador mais longevo desse elenco. Ele chegou no Flamengo em 2017 e é o jogador com maior, podemos dizer, tempo de contrato, né, tempo de clube nesse momento. E pode ser agora mais ainda, né? Se realmente o Flamengo entender, e se o jogador entender que é viável continuar no clube por mais uma temporada. Aí ele vai se garantir mais ainda como o jogador mais antigo do elenco. O Everton tem 34 anos, foi inclusive no casamento do Arrascaeta, lá no Uruguai, e ele não retornou e não deu uma posição para a diretoria. Everton e seu empresário, seu staff, cobram um posicionamento da diretoria que acha que não tem que se posicionar, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Há um grande impasse, e a informação que a gente tem, inclusive, é que Everton Ribeiro já teria dado a palavra para, caso o Flamengo não mudasse de postura e passasse o ano, falta poucas horas, a partir do dia 2 de janeiro, Everton Ribeiro já vai poder se acertar com outro clube. Eu vejo muita gente dizendo, inclusive, que ele já abriu novos horizontes, né? Já se abriu para propostas, para escutar possibilidades, mas ele já vem escutando possibilidades há muito tempo. Inclusive, são essas possibilidades que fazem com que Everton esteja a cavaleiro na negociação. Cruzeiro, um clube do qual ele já atuou no futebol brasileiro e foi bicampeão brasileiro em 2013, 2014, é um dos clubes interessados no jogador. Lá ele é muito ídolo, o Cruzeiro se manteve na Série A, o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, e tem inclusive um projeto apresentado para Everton por 2 anos, que é justamente o grande entrave. O jogador quer ficar 2 anos no Flamengo, o Flamengo quer 1 ano. O jogador e o próprio empresário colocou algumas cláusulas, metas de bonificações por minutagem, jogos, gols e assistências, e parece que mesmo com esse 1+1, a diretoria também não se, podemos dizer assim, não se alegrou, não se animou muito com a real possibilidade. Lembrando que o Flamengo já fez um contrato similar com o Davi Luiz, e o Davi, no meio deste ano, bateu a meta e vai ter o seu contrato renovado a partir da virada de 31 para o dia 1º, com uma cláusula automatizada. Ele pode sair do Flamengo? Pode. O Davi pode continuar no Flamengo? Também pode. Vai realmente depender de muitas conversas entre as partes. Mas voltando ao Everton Ribeiro, o Flamengo não quer, por exemplo, cláusulas similares e semelhantes do que foi com o próprio Davi Luiz, como a gente acabou de citar. Então o Flamengo bate o pé, o contrato é 1 ano, sem cláusulas e bonificações por metas batidas. O clube não quer esse tipo de formatação e realmente está sendo muito firme no que já apresentou ao Everton e também ao seu empresário. O Cruzeiro apresentou uma proposta de 2 anos, o Internacional de Porto Alegre e o São Paulo também são clubes que têm interesse. Fluminense e Botafogo fizeram sondagem. Fluminense sai um pouco desse cenário e ele gostaria até de permanecer no Rio. Porém, o Fluminense acertou com o Renato Augusto. O Botafogo também, de longe, analisa bem essa situação. Então, ele está muito a cavaleiro. Tem muitos clubes querendo contratar o Everton Ribeiro e isso potencializou esse entrave. Não só a postura do Flamengo, mas também vários clubes procurando o meia. Então, esse negócio que ele vai começar a escutar propostas a partir do dia 2 é uma grande balela, porque o seu empresário tem vários clubes interessados no seu futebol. O Everton em si deixa isso na mão do seu empresário e ele não quer cogitar negociar, mas que o seu empresário já está aberto a escutar propostas disso, há muito tempo, não se engane. E, inclusive, a informação que a gente tem é que, segundo passaram informações para nós, caso ele não permaneça no Flamengo, que é a sua prioridade, é a prioridade do seu staff,
caso realmente esse entrave continue, lembrando que o Flamengo se apresenta no dia 8 de janeiro, e por que não, mesmo sem contrato, é possível que essa negociação se arraste um pouco mais. Nós estamos em final de ano, fim de festas, né? De festas de fim de ano, perdão, e no dia 2, na terça-feira, pode ter, por que não, mais uma reunião. Porém, esse negócio de que o Everton vai começar a escutar outros clubes é jogada de empresário. Ele já escuta, no caso do seu empresário, já tem proposta de outros clubes, repito, e vou enfatizar. É justamente isso que faz com que Everton Ribeiro esteja tranquilo, né, em relação ao Flamengo ou à não manutenção na equipe carioca. E o Cruzeiro é o grande e provável destino do jogador. Repito, foram 2 temporadas muito vitoriosas. Ele também passou aqui pelo Corinthians, começando, né, na base, como lateral esquerdo. Teve uma passagem muito importante pelo Curitiba que o potencializou ir para o Cruzeiro e se tornar ídolo. Inclusive, tem uma foto até nostálgica em que Everton Ribeiro está enfrentando a Arrascaeta, né, Cruzeiro contra o Defensa do Uruguai, clube do qual revelou o Uruguai que atua no Flamengo. O Everton Ribeiro, segundo a gente apurou, já teria, inclusive, se apalavrado. O empresário já teria se apalavrado com o Cruzeiro, caso o Flamengo não mudasse de postura e também o Everton Ribeiro não permanecesse na Gávea. Então, não ficando no Flamengo, o Cruzeiro é o provável destino de Everton Ribeiro. As partes não se falam, não estão se falando. Repito, 10h48, 31 de dezembro, até o momento, não há diálogo, não há um procurar do Flamengo, não há um procurar do staff do Everton Ribeiro junto ao Flamengo. Então, aqui tudo indica, no dia 2, eles vão realmente, de fato, definir se ele vai permanecer no clube ou deverá acertar com o Cruzeiro ou outras equipes. Repito, São Paulo de Dorival Júnior, Internacional de Porto Alegre do Eduardo Cudê e, principalmente, o Cruzeiro do dono do clube, o Ronaldo Fenômeno, são os principais destinos, mas a informação que a gente tem que, inclusive, ele já teria dado a palavra que retornaria para Minas Gerais e jogaria no Cruzeiro, caso não ficasse no Flamengo. Repito, tem residência lá, tem familiares lá, foi muito feliz e o contrato seria de 2 anos. A conferir, vamos aguardar. Mas é isso. Olha, galera, de antemão, queria agradecer a todos vocês pela grande audiência, pelo crescimento da Rubro News TV esse ano. Nós conseguimos ultrapassar a meta de 100 mil inscritos num sprint final fantástico, em formato de estúdio, em formato realmente de estúdio de TV, de podcast. Tem grandes novidades para essa próxima temporada. A gente está lá com o nosso estúdio em construção, em obra, né, para fazer um negócio surreal. A estrutura já é muito boa, é excelente, mas 2024 vai vir com muitas novidades. Nós vamos ter transmissões, jogos importantes em reprise, cortes, vamos ter também react, além da nossa grade de programação que você já conhece aqui na Rubro News TV. Muito obrigado pela audiência, por cada like, por cada dislike, por cada comentário, por cada visualização, e sem vocês não seria possível. Um ótimo ano, que Deus abençoe a todos vocês, muita paz, saúde, prosperidade, e que 2024 seja um ano ainda melhor, ou muito melhor do que foi 2023, cada um dentro do seu sentimento. Deus abençoe a todos, forte abraço, e a gente está atento sempre às informações do Flamengo e podemos voltar a qualquer momento. Deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação, é importantíssimo, né? Vá lá, acione o sino, coloque a palavra todos, e todas as vezes que nós estivermos aqui ao vivo, ou em vídeo, ou react, ou transmissão, você vai ser notificado, pelo menos essa é a tendência, e é o que a gente espera. Valeu, galera, forte abraço, feliz ano novo, e que o Mengão tenha um 2024 muito melhor do que 2023. Valeu!